Tava pensando aqui em fazer um formatinho diferente no vídeo de hoje, e aí eu pensei em montar uma tier list para a gente falar sobre as habilidades dos empreendedores. A gente sabe que empreender é uma atividade difícil, não é uma atividade fácil, e a gente precisa pensar quais são habilidades que realmente são essenciais, que são primordiais para você empreender, e aquelas que não são tão relevantes, que você pode deixar para depois. E aí vou usar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, para a gente montar essa tier list, falar das atividades essenciais, daquilo que eu considero realmente importante, daquilo que para mim não é nada demais e daquilo que não é tão relevante, né? Então eu separei basicamente essas características. Bora lá, Matheus, você coloca essa tier list para mim? Então, como eu falei, categoria essencial. Essencial é aquilo que é básico, né? Você precisa ter, não importa o tamanho do seu negócio, você precisa ter essa característica como empreendedor. Atividade que importa. Ela é relevante, não é tão essencial, mas ela é importante a gente ter. Aquilo que não é nada demais, então assim, importa sim, mas não é nada demais, né? É uma característica ali que não te diferencia, mas seria legal você ter. E o não relevante é uma categoria assim que não é muito relevante não é nada relevante para empreender. Então eu separei algumas categorias, não sei quantas foram, acho que foram 30, 28, alguma coisa assim, e aí vamos colocando aqui. Eu vou separando aqui, tá? Pela ordem aleatória aqui, e aí eu vou subindo. Então, primeira característica que eu vou separar aqui é vendas. Vendas para mim é a atividade mais básica de qualquer empreendedor. Se você está empreendendo e você não sabe vender, você já está errado, né? Então acontece muito do empreendedor, ele começa de forma técnica, né? Então ele sabe muito bem a atividade que ele precisa executar, então ele sabe bem o que ele precisa fazer, mas ele não é bom de vender, ele não sabe vender, e aí não importa, né? Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter o melhor serviço do mundo. Se você não sabe vender esse serviço, se você não sabe como chegar até os seus clientes, você não vai conseguir resultado, né? E o seu melhor produto do mundo simplesmente vai morrer. Então, para mim, em ordem, né? Prioritária. Se eu quero empreender, a primeira coisa que eu tenho que aprender, que eu tenho que colocar ali como habilidade para eu entender, é aprender a vender. Isso para mim, assim, não tem nada que mude essa necessidade. Segunda categoria que eu vou pegar aqui é resiliência. Resiliência, eu vou colocar aqui como... Eu tô aqui na dúvida, né? Se eu coloco ela em essencial ou se eu coloco como importa. Porque eu vou colocar como essencial, porque vamos pensar, né? Qualquer negócio, você precisa entender que o seu negócio, seu empreendimento, ele vai ter momentos de alta, vai ter momento de baixa. Então você precisa ter essa resiliência para conseguir lidar com isso, né? Se toda crise, qualquer problema que aparece, você já pensa em fechar o seu negócio, significa que você não tem resiliência suficiente e já é uma habilidade que vai te atrapalhar quando você tá empreendendo. Vamos para mais uma aqui, que é análise de dados. Análise de dados eu vou colocar como nada demais, importa. Eu estou aqui na dúvida dessas duas categorias. Eu vou colocar como importa, né? Porque a gente precisa, e acontece muito, vai ser o nada demais, porque não é porque você sabe fazer análise de dados do seu negócio que você vai evoluir. O que seria análise de dados? Você tem as informações do seu negócio e a partir desses dados é o que você vai utilizar para tomar decisões. Deixando claro que é importante, mas não é algo que vai diferenciar o seu negócio. Se a gente fosse colocar dentro de uma prioridade de negócio, eu colocaria ali no nada demais. Tô bem pautado a mudar isso aqui pro importa, tá? Eu vou deixar aqui no importa, depois qualquer coisa eu mudo, porque a gente precisa entender os dados para tomar melhores decisões, né? Então, vou colocar aqui no importa. Próxima categoria, vou colocar foco. Foco, eu vou deixar aqui no essencial. Isso aqui é foda. Geralmente quando você começa a empreender, e eu vejo muito negócio que quebra justamente por falta de foco. O que acontece, né? O empreendedor, ele tá ali evoluindo, tá crescendo, e aí o que acaba acontecendo com o negócio? Ele simplesmente não mantém o foco, e aí ele começa a apostar em vários segmentos diferentes, ele começa a apostar em modelos de negócios diferentes, começa a oferecer um monte de produto, de serviço, e vai se embananando justamente porque não mantém o foco. Outro ponto de foco relevante
é você manter o foco dentro das suas atividades, né? Então, às vezes você está empreendendo e aí você começa a trabalhar por conta, você vai colocando muita coisa dentro da sua cabeça e você não chega no resultado necessário. Vamos para o próximo aqui, que é o otimismo. Otimismo, eu vou colocar aqui como nada demais. Eu poderia colocar ali não importa, mas otimismo, eu acho que é importante, né? Eu já falei alguns vídeos aqui sobre otimismo para empreendedor, e apesar de achar que é relevante, que é importante, eu não vejo como nada demais você ser otimista ou não. Vamos pensar de forma prática em resultado, né? Eu ser otimista vai me gerar mais resultado? Não vai me gerar resultado direto, mas também não é algo não relevante, né? Porque a partir do momento que nem você acredita no resultado do seu negócio, ninguém vai acreditar por você. Mas eu não considero isso como uma atividade ali essencial, né? Vamos para o próximo, que é networking. Networking, eu ficaria em dúvida aqui entre essencial e importa. Eu vou colocar no importa porque depende muito de cada negócio, tá? Tem tipos de negócio que você ter networking não vai fazer total diferença. Agora, existem tipos de negócio que você ter um networking faz muita diferença. Vamos pegar um exemplo aqui que eu tenho um e-commerce. E-commerce, eu estou vendendo para consumidor final, um networking, dependendo do tipo de produto que eu tenho, não é tão relevante. Agora, se eu tenho uma consultoria, né, eu tenho um negócio que depende de indicação, a base de networking vai fazer muita diferença, né? Porque é aquilo ali que vai me indicar mais pessoas, vai me indicar mais resultados. Então, vou colocar aqui como importa, simplesmente porque depende do seu modelo de negócio. Se você tem um tipo de negócio que depende muito da indicação, o networking entra como essencial. Quarto aqui é o branding. O branding, eu fico em dúvida aqui entre nada demais e não relevante. Me desculpem meus amigos aí do branding, mas eu vou deixar aqui no não relevante, com certas restrições, tá? Porque ele poderia estar ali num nada demais. Mas se eu fosse colocar dentro de uma ordem de prioridade, né? Você está começando o seu negócio, não é nada relevante você já pensar dentro do branding dele. Na verdade, eu vou deixar aqui no nada demais, tá? Eu vou dar essa colher de chá. Pensando que em brand, né, a gente está falando sobre a construção da sua marca. A gente pensa na construção de marca como algo para o longo prazo, né? Algo que é importante para o seu resultado, mas não é algo que é essencial você ter a habilidade de branding desde o começo do seu negócio, né? Então, por isso eu vou mudar aqui para não relevante. Eu vou deixar aqui embaixo, peço mil desculpas aí para os meus amigos da área de branding. Terceiro, que é noções de contabilidade e tributação. Esse aqui, e aí, agora, desculpa aí meus amigos de contabilidade e de tributos, também vou colocar aqui como não relevante. Ele pode ser um nada demais, mas o que eu penso aqui, né? A pessoa que precisa entender, né, de contabilidade, de tributação, é o seu contador, né? Então é a pessoa que está executando ali esse determinado serviço. Para você, é relevante você ter essas noções? Pode até ser, mas a partir do momento que você conta com um parceiro que te oferece um suporte legal, pensando até no que eu até coloquei aqui como característica de foco, né? Você não precisa abordar absolutamente tudo, né? Entender tudo do seu negócio. Se você entende vamos subir aqui pro nada demais. Se você entende de forma simplificada ali do básico, já é suficiente pelo menos para você conseguir conversar com o contador, né? Você saber exatamente o que você está falando. Vamos para a próxima, que é liderança. Liderança, para mim, isso aqui é essencial, né? A partir do momento que eu tô empreendendo, qualquer empreendedor, não importa se você está empreendendo sozinho, com equipe ou não, básico é você ter senso de liderança, né? Então, você ter esse aspecto de liderar é essencial. Então, para mim aqui é simples aqui em liderança. Vamos para o conhecimento técnico. Conhecimento técnico, eu vou colocar aqui como importa ou nada demais. Eu vou deixar aqui no nada demais e vou explicar o porquê, né? Conhecimento técnico não é
algo que diferencia efetivamente o seu negócio, né? E depende muito do seu modelo de negócio, né? A partir do momento, e é justamente porque a gente vê muito empreendedor por aí que não conhece absolutamente nada da técnica, mas o negócio dá certo, né? E eu tô falando aqui de habilidades para você empreender e para você gerar resultado para o seu negócio. E o conhecimento técnico, apesar de ele ser importante, né? Não é nada demais que vai fazer o seu resultado ser alavancado, não, tá? Se você tem um espírito empreendedor em outras atividades, ele vai ser mais importante do que o seu conhecimento técnico. Vamos para delegação. Delegar atividades, né? Então, eu vou colocar como importante, estaria ali entre um importante e um essencial, mas a partir do momento que eu consigo delegar, né, eu consigo compartilhar as atividades, eu consigo, digamos que, dividir aquilo que eu falei do conhecimento técnico, né? Então, eu tenho pessoas que executam essas atividades por mim, eu não preciso. O resultado ele acaba vindo, né? Então, eu conheço empresa aí que, às vezes, empresa que tem 500 funcionários e o dono precisa contratar assim, absolutamente todo mundo que entra, do porteiro ao CFO, o dono precisa colocar o dedo dele ali. Então é gente que não sabe delegar, né? Não sabe, uma centralização em excesso. Vamos para execução. Execução vai entrar aqui muito com a mesma característica. Eu vou subir o execução para o importa, tá? Porque ele é diferente do conhecimento técnico. O conhecimento técnico é a habilidade, né? Então, a habilidade da atividade que eu estou fazendo. Enquanto que a execução é a mão na massa, né? Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa mão na massa, né? É o que importa, né? É mais importante até do que o conhecimento técnico para o resultado. Vamos pegar mais uma aqui que é gestão financeira. Gestão financeira eu também vou colocar como importa, e aí poderia ser até um critério. Puta, você está falando o tempo todo aqui nos vídeos de gestão financeira, de cuidado com as finanças, e não está colocando aqui como essencial? Porque depende muito do seu negócio, tá? E eu vejo muito negócio aí que cresce e que evolui sem ter uma gestão financeira. Significa que não importa? Não, não significa que não importa. Significa que ele importa, mas é essencial para você crescer, para você empreender? É, importa, não é essencial, assim, não é a sua prioridade. Sua prioridade, como eu falei aqui, ó, acima de tudo e de todas, é você aprender a vender. Depois disso, você pensa em organizar as suas atividades, em ser resiliente. Não, até alteraria a ordem, tá? Vendas, foco, liderança e resiliência. Então seriam para mim essas ordens. Aí aqui, ó, na gestão financeira, ela entra aqui, ó. Ela entra aqui na primeira categoria. Depois vem networking, aí delegação, execução e análise de dados. Acho que seria essa a minha ordem. Desculpa, vamos lá. Agora eu vou para oratória. Oratória eu vou colocar aqui como não relevante. Também assim, acho que é algo até você deveria colocar aqui dentro das suas prioridades. Tudo que está aqui, tá? Tem o seu grau de relevância, tá? Não significa aqui que eu coloquei não relevante, mas não significa aqui que eu vou até tirar isso aqui para não essencial, tá? Não é essencial, mas importa, tá? Mas tudo aqui tem alguma importância em algum grau. E oratória entra nisso. Eu acho que você ter uma habilidade de oratória é importante para você poder, pensando na sua habilidade de vendas, né, você conseguir transmitir aquilo que você está querendo oferecer com o seu produto ou com o seu serviço. Então, ela pode entrar como uma sub-habilidade ali de vendas, mas não é o essencial, né? O essencial é você entender das técnicas de venda. E aí, a partir disso, você pensa na oratória, mas você consegue vender sem ter uma oratória tão boa. Storytelling, também vou colocar na mesma categoria aqui de não essencial, né? Então, você contar a sua história é legal, é importante aqui você saber contar a sua história, mas dentro das categorias não é nada essencial, também não acho que importa tanto assim, né? Tão importante. Então, vou deixar aqui no não essencial. Agora vamos para gestão de pessoas. Gestão de pessoas, ela ficaria aqui, ó, depois do networking, aqui também como
como muito importante você saber gerenciar as pessoas, tá ali junto na delegação, abaixa um pouquinho de liderança, né? Então não vai ficar na mesma categoria de liderança, mas eu considero aqui também como importante. Vamos para gestão de tempo. Eu vou colocar gestão de tempo como uma categoria essencial, porque é geralmente o maior gargalo de empreendedor, né? Então ele está começando, ele precisa entender que o negócio dele vai crescer. A partir do momento que o negócio dele está crescendo, a operação dele vai começar a demandar mais, e aí ele precisa aprender a gerenciar o tempo dele, né? Qual atividade eu vou priorizar, como que eu vou fazer essa entrega, e você pode colocar aí que a reclamação principal de boa parte dos empreendedores é que não tem tempo, né? Ele não tem tempo para se organizar, não tem tempo para executar absolutamente nada. Então, gestão de tempo entra para mim como atividade essencial, não tem jeito. Vamos para o marketing, né? O marketing eu vou colocar aqui como nada demais, simplesmente porque depende do seu negócio, né? Depende do seu modelo de negócios. Se você tivesse com um modelo de negócios, como eu falei, vamos pensar naquela estrutura, né? Se eu tenho ali uma consultoria, né? O marketing não é tão essencial. Agora, se eu tenho um comércio, um e-commerce, o e-commerce é muito importante eu ter marketing. A mesma coisa vale para gestão financeira. Se eu tenho um e-commerce, eu preciso essencialmente entender de gestão financeira. Então, repara que o que eu estou colocando aqui são habilidades gerais de empreendedores. Todas essas habilidades são importantes, mas você tem que entender o seu modelo de negócio para entender se esse modelo de negócio faz mais sentido ou não. Para o que eu estou pensando em uma habilidade geral, entender de marketing, né, como habilidade não é nada demais, porque é a mesma coisa nas noções de contabilidade e tributação, né? Você pode terceirizar isso. Então, você precisa entender de forma básica, né, como você vai conversar, eventualmente com um profissional, mas é uma atividade que você pode terceirizar. Planejamento. Eu também vou colocar aqui como nada demais, tá? E deixando claro, mais uma vez, nada demais não significa que não seja importante, mas até dentro desses critérios aqui, eu acho que o planejamento ele entra aqui na primeira leva. Justamente, e aqui ó, eu vou colocar otimismo para cá, marketing para cá, conhecimento técnico aqui, então assim. Por quê, né? Planejamento é muito mais importante a execução, né? Eu executar, eu colocar as coisas em prática, para depois eu me planejar, né? Mas geralmente, vamos colocar dentro das etapas, né? Eu tenho empresa que fica muito na parte da execução, da operação, e não consegue planejar. E conheço empresas que ficam muito no planejamento e não executa nada, né? Mas acima de tudo, a gente precisa executar, mas planejamento também está ali dentro da sua relevância. Então eu vou subir um pouquinho, eu vou trocar aqui, ó, eu vou descer o análise de dados e vou subir o planejamento. Então vai ficar ali como importante porque ele tem a sua relevância. Vamos para a próxima categoria, que é inteligência emocional. Cara, você sabe que eu acho que inteligência emocional, ela fica ali aqui, ó. Eu vou subir gestão de tempo, eu acho que eu vou subir inteligência emocional aqui e eu vou descer a resiliência para cá, para cá. Inteligência emocional tá ligado à resiliência, mas eu vou subir a resiliência aqui também, tá? Empreendedor que não tem inteligência emocional, ele não sabe se comportar, ele não sabe tá muito ligado também à resiliência, né? Então, a partir do momento que eu não tenho essa inteligência emocional de entender que às vezes eu perdi uma venda e isso não é o fim do mundo, né? É normal, né? São coisas que acontecem. Então, é importante ter inteligência emocional, saber lidar com seus funcionários, saber lidar com colaborador. Tudo isso entra dentro de uma inteligência emocional adequada. Negociação. Eu vou colocar aqui dentro da categoria nada demais, porque também entra, né, habilidade importante para qualquer empreendedor, ele precisa ter uma habilidade de negociação, então, mais uma vez, tudo isso aqui é relevante, mas não vai fazer tanta diferença no seu negócio, tá? Eu vou subir aqui ó, um pouquinho mais aqui para na frente eu acho que ela tá aqui, ó, na frente de análise de dados, inclusive, tá? Negociação, ponto importante. Precificação. Precificação importa muito, tá? Ela tá aqui junto, depois da gestão financeira, por quê?
negócio quebra porque ele não sabe precificar. Então, se você não sabe precificar, e precificação é uma dor de muito empreendedor, porque não tem uma regra que vai dizer qual que é a sua precificação correta. E muitas vezes o empreendedor me procura falando, ó, eu preciso melhorar a minha precificação. O que eu posso dizer, né, o que eu consigo ajudar é entender se a sua precificação está abaixo do que deveria financeiramente, né, se você está pagando para trabalhar. Mas a precificação envolve um critério muito relacionado, mesmo que eu tinha deixado aqui embaixo, mas ao branding, ao valor da sua marca, ao valor do que você entrega. Então, eu vou pegar um exemplo de um escritório de contabilidade. Eu conheço contabilidade que cobra R$ 200 a mensalidade. E eu conheço contabilidade que, para o mesmo serviço, ela cobra R$ 8.000. O que muda? Basicamente é o valor, é a percepção. Então, a precificação dos dois é semelhante, mas a percepção de valor, né, e o quanto eu agrego de valor é diferente, e isso muda bastante. Só que existe um critério que é assim, ó, se eu pego esse mouse aqui e eu falo, ó, eu quero cobrar 2 milhões nesse mouse, eu posso cobrar 2 milhões nesse mouse. A diferença é que quem vai pagar esses 2 milhões? Então, onde que está isso? Está dentro da percepção. E a percepção não é um critério visual ali que a gente consegue saber, né? Então, você precisa ter uma noção de precificação e eu acho que isso é uma atividade bem importante para a gente entender. Análise de métricas. Eu vou colocar aqui junto com a análise de dados, né? É bem semelhante. Acho que as métricas entram um pouquinho na frente, né? Porque se a gente está falando das métricas, ela está mais relacionada com as métricas importantes do seu negócio, enquanto que os dados são mais genéricos, né? Então, das métricas, eu acho que ela vai ficar antes da negociação até, porque são as métricas do seu negócio, né? Os resultados. Então, eu acho que eu vou subir ela. Vou subir aqui. É que eu tenho que deixar aqui um critério, ela vai ficar aqui mesmo. Vai subir, vai para importa. Aprendizado contínuo. Também acho relevante, nada demais, né? Então vai ficar aqui dentro da categoria. Tem muito empreendedor que começa a evoluir e para de buscar aprendizado, né? Então ele simplesmente deixa de lado o aprendizado e assim, ó, seja empreendedor ou não, aprendizado contínuo é o resto da sua vida. O resto da sua vida você tem que correr atrás de conhecimento, você tem que buscar aprender mais. Tomada de decisão. Tomada de decisão, eu vou colocar como essencial, seria ali no importante, tá? Mas se você é empreendedor e você não tem habilidade de tomar decisão, de decidir e assumir a bronca das suas decisões, daquilo que você está colocando ali como atividade, desculpa, mas aí você tá com um seríssimo problema. Então, a atividade essencial é a habilidade de você tomar as decisões, avaliar cenários e tomar decisão a partir disso. Vai ficar na frente aqui de resiliência. Design Thinking. Design Thinking é você enxergar as suas atividades, né, de forma visual, né, um pensamento visual nas atividades. Não considero tão essencial assim não, tá? Então eu vou deixar aqui como não essencial, assim, dentro do critério das habilidades. É legal porque você visualiza as coisas de outra forma, mas não é tão relevante assim não. Vamos para gestão de projetos. Em gestão de projetos eu vou colocar aqui como nada demais, né? Então, gestão de projetos eu considero como uma atividade importante, a gente saber gerenciar e organizar. Eu acho que ela até vai ficar aqui na frente, tirando aqui o aprendizado contínuo, que envolve um pouco de processos, de organização, mas é você saber gerenciar as atividades, né? Então, é importante, mas entra muito daquilo. A partir do momento que eu delego, que eu tenho uma equipe consistente, eu sei liderar, não é a minha prioridade, né? Gestão de projetos, a mesma coisa, né? Processos, perdão. Ela entra aqui, eu vou colocar aqui na frente de aprendizado contínuo, inclusive, porque qualquer empresa, e isso é uma das coisas que os empreendedores mais deixam de lado, é a organização dos processos, né? Principalmente para um negócio que está iniciando, a partir do momento que você tem um processo estruturado, isso facilita muito o crescimento do seu negócio, né? Então facilita a estrutura do seu negócio como um todo.
Visão estratégica. Também vou colocar aqui como importa, né? Então, visão estratégica é importante, né, para o seu negócio. Tá ali junto com planejamento, acima de planejamento, né? Efetivamente, você ter uma visão estratégica do seu negócio. Ou não, né? Eu posso descer? Eu vou descer, porque eu vejo muito empreendedor que ele gera resultado sem ter uma visão estratégica, né? Então, assim, não é nada, não tá ali dentro do critério de importa. E vale a mesma coisa aqui para modelagem de negócios, né? Você viu que eu falei que, por exemplo, eu até vou subir porque eu vou pensar na modelagem de negócios no seguinte critério. Todas essas habilidades que eu estou falando aqui, elas vão variar conforme o tipo de negócio. Então, todas as habilidades são importantes, mas se você empreende, você tem que entender o seu tipo de negócio e qual que é a habilidade mais importante que você precisa aprender para esse determinado tipo de negócio. Eu tenho uma consultoria financeira. O que é a habilidade essencial para o meu negócio? Eu preciso de networking, habilidade essencial. Eu preciso de vendas, então, pelo tipo de negócio que eu tenho. E eu preciso de, vamos colocar aqui a segunda habilidade, gerenciamento de tempo. Então, são 3 habilidades essenciais para o meu tipo de negócio. Quais são as 3 habilidades essenciais para o seu tipo de negócio? Então, temos aqui a nossa tier list das habilidades empreendedoras. Como eu falei, habilidades básicas, todas essas são habilidades relevantes, né? São habilidades que têm a sua importância, e aí a gente só priorizou aqui dentro da ordem. Se não concorda, deixa aí nos comentários e fala aí a sua opinião de qual seria a ordem correta da tier list na sua visão. E compartilha aí com a gente, manda aí mais sugestões de tier list que a gente pode fazer, que eu vou ficar muito feliz em fazer outras opções. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!